Bom, muito bom dia, obrigado aí por terem vindo nessa manhã fria de São Paulo. Primeira coisa que eu preciso dizer, eu vim do Rio de Janeiro e a gente é muito informal lá, isso tem o lado bom e o lado ruim. Eu espero trazer muito do lado bom. Então essa informalidade com que eu me visto, com que eu falo, ela é uma prova assim, de abertura para que vocês se sintam à vontade para perguntar, conversar e terem de mim aí o que eu posso dar de melhor. O que a gente vai falar hoje, só agradecendo, eu que agradeço a Endeavor, tudo que a Endeavor me pede para fazer, para mim é um privilégio. Estou nesse barco com eles desde o início, eu fui selecionado na primeira turma da Endeavor e tenho muito orgulho disso, né? Tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo. Então, eu que agradeço. Vamos falar um pouquinho, eu comecei minha trajetória empreendendo, na verdade, minha história, muito rapidamente, eu era um cara técnico, eu fiz matemática, me formei numa área técnica, meu mestrado foi em computação gráfica, engenharia de sistemas, a gente fazia basicamente algoritmos matemáticos, tudo que é feito hoje por hardware, a gente fazia na mão naquela época. E lá pelas tantas eu era pesquisador, acabei, aquelas coisas, você vai seguindo o passo, né, sem saber muito bem o que você está fazendo, as pessoas estão fazendo isso, outros estão fazendo aquilo, a gente é jovem, não sabe exatamente o que a gente quer. Fui seguindo essa trajetória e quando eu me vi, eu estava trabalhando numa multinacional de informática. Primeiro eu trabalhei na COP, na UFRJ, como pesquisador, eu vi que não era exatamente aquilo que eu queria naquele momento. Fui parar numa multinacional de informática e depois de 6 anos trabalhando lá, eu olhei para cima, olhei para o chefe do meu chefe e olhei para o meu chefe e perguntei se eu gostaria de ter um chefe como o chefe dele. A resposta foi não. Depois eu olhei para o chefe do meu chefe, particularmente para ele, olhei se eu queria aquele estilo de vida. A resposta também foi não. E aí eu comecei a perceber se aquilo que eu estava fazendo fazia sentido para mim. E não estava fazendo muito sentido para mim. Quer dizer, levantar de manhã para trabalhar não estava me dando prazer, estava sendo angustiante. Então, com 30 anos e um filho recém-separado, né, a separação mexe muito com a gente. Né? Eu, naquele momento, votei chapa 2, renovação já. Troquei de emprego, troquei de mulher, troquei tudo. Só mantive o filho, né, felizmente. Isso foi um desafio muito grande viver e tive a sorte de ter 2 amigos comigo nessa empreitada, que são o André Fonseca e o Agostinho Vilela, que me ajudaram muito nesse processo e foi uma aventura muito admirável que a gente conseguiu fazer no período de tempo que a gente teve. E uma das coisas que a gente conseguiu foi passar no processo da Endeavor. E nesse processo todo, o que eu percebi? Que eu fui treinado para arranjar emprego. Eu tinha sido treinado para arrumar um canudo. Lá em casa, o que a minha mãe falava é: meu filho, arruma um bom emprego, arruma um canudo, arruma um bom emprego, você vai estar encarreirado. E era uma coisa assim, um final de filme que não contava o fim. Né? Minha geração é uma geração um pouco sofrida, né? Uma geração pós-milagre econômico. Então, tudo aquilo que contaram para a gente, na hora da nossa vez, não aconteceu. Não estava acontecendo daquele jeito. E toda essa coisa da insatisfação com o que você está fazendo. Então, eu percebi, depois de ter empreendido, que muitos outros deveriam estar na mesma situação. Então, eu resolvi ir para a faculdade. E aí, fechei o ciclo. Comecei na faculdade e voltei para a faculdade. Não quer dizer que normalmente, quando o cara vai para a faculdade, já está se aposentando, né? O cara encara a faculdade como uma forma de se aposentar. Então, não é o caso. Felizmente, o BMEC tem uma mentalidade muito diferente, que acredito que seja a mesma do INSPER. Uma mentalidade de quem está aqui, vem do mercado, fala mercado, transpira mercado, e isso é muito bacana. Então, eu continuo com os meus empreendimentos, né? Na verdade, estou aumentando o que eu tenho feito, e fui para a universidade. Quando eu cheguei lá, eu tive a mesma percepção que teve o Romário. Né? O Romário fazia gol de todo jeito, aí chamaram ele para ser treinador, e foi horrível. Porque uma coisa é você pegar a bola, o time inteiro joga para você e a tua missão é uma só, botar a bola dentro do gol. E nisso você é bom, você vai lá e faz. Outra coisa é coordenar 11 caras que têm um passado diferente do seu, que têm uma forma de agir diferente da sua, e botar eles para trabalharem junto. Isso é muito complicado. Para ele não funcionou. E eu também vivi isso, tenho vivido ainda, né? Quando me colocaram na condição de coordenador de um centro de empreendedorismo, professor de empreendedorismo. E aí eu percebi que, na verdade, o que eu tinha era só uma trajetória, mas eu tinha que entender aquilo. Então, comecei a estudar. Tem uma característica que eu sempre tive, as pessoas que eu ando junto também têm, que é uma característica, a gente sempre se mistura com quem é melhor do que a gente. A gente prefere ser a exceção entre os bons. Porque mesmo que por osmose,
a informação vem para você. Você começa a meio que repetir padrões e começa a ficar bom também. Pelo menos engana, né? Mas quando você não consegue, pelo menos parece que conseguiu. E comecei a andar com os melhores, né? Olhei para o IBMEC, quem são os melhores aqui, como é que esses caras trabalham, o que é que eles fazem, onde que estão os melhores de empreendedorismo no mundo, e comecei a pesquisar. E aí eu cheguei a uma conclusão. Era muito chato. A teoria pela teoria era muito chata. E aquilo ficou difícil para mim. Eu falei, pô, dessa volta toda, será que eu vou esbarrar no mesmo problema? Então eu comecei a trabalhar diferente. Eu comecei a trazer um pouco de mim para dentro do meio acadêmico. O meio acadêmico tem me dado muitas coisas legais. Mas eu também estou tentando contribuir com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu sei fazer, para ver se encontro nas pessoas uma forma de compreender as coisas melhor. Então, daí uma coisa tão estranha quanto a gente falar de surf. Você veio aqui falar de negócio, vocês de São Paulo botaram um terno, um casaco, e aí vem um carioca falar de surf. Por que você está aqui? Então vamos tentar ver por que o surf tem tanto a ver com o negócio. E vamos ver hoje nessa apresentação, espero desmistificar algumas coisas. Algumas pessoas vão concordar comigo, outras não, e isso é que é o bacana, né? Então a primeira coisa é se inspirar nos melhores. Eu tive a oportunidade de fazer um treinamento em Babson com esse cara, Jeffrey Timmons. Ele era tido porque ele faleceu ano passado, infelizmente. Um cara muito legal. E ele era tido como um dos melhores acadêmicos do mundo na área de empreendedorismo. Ele era o cara que era o nome atrás da marca Babson, Babson College, que é tida como a Universidade do Empreendedorismo. Isso é disputado, há quem acha diferente, por exemplo, há quem acha que o MIT é melhor, que Harvard é melhor, que Stanford é melhor. Todas são muito boas, mas Babson tem um posicionamento, ela se posicionou como sendo uma universidade para empreendedores. Isso ninguém tira. E o Jeffrey Timmons era o ícone disso. Então, o Jeffrey tem um modelo que é muito usado no mundo, mas antes de falar de teoria, vamos falar um pouquinho de como é que esse modelo funciona, né? E aí vamos ver se um determinado negócio é ou não a sua praia. Essa é uma pergunta que muitos alunos me fazem, pessoas me faziam quando eu estava empreendendo, eles faziam a seguinte pergunta: eu tenho mais 2 amigos, a gente está com uma ideia sensacional, a gente está afim de ganhar dinheiro. Eu queria que você desse a sua opinião. E esse é um momento mágico na vida de quem ouve essa pergunta. Porque é aquele momento que você para pensar e diz assim, meu Deus, o que eu digo para esse cara? Eu não tenho a menor ideia do que eu vou falar. Eu não tenho a menor base para falar disso. Porque cada oportunidade é única, cada conjunto de pessoas que estão ali para trabalhar aquela oportunidade é um conjunto único, e aí a gente fica assustado. Eu encontrei no modelo de Timmons uma maneira muito simples, de pelo menos você passar essa primeira impressão. Você está estudando aqui no INSPER, né? Você está falando de negócio, você trabalha com negócio, alguém vem e te pergunta, eu estou com uma ideia assim, assado, o que você acha dessa ideia? Então está aqui uma maneira de você responder essa pergunta, pelo modelo de Timmons. O modelo de Timmons diz que tem basicamente 3 coisas. Oportunidade, que nós vamos falar bastante, recursos e a equipe. A equipe não é só os fundadores, a equipe também é as pessoas que os fundadores trazem. Bom, eu vou falar alguma coisa de equipe, vou falar muito pouco de recursos, porque tem vasto material na videoteca da Endeavor sobre como obter recursos, enfim, venture capital, essas coisas. Recurso não é só dinheiro, mas a maior parte deles você consegue com dinheiro. Então não vou falar muito de recursos. Vou falar pouca coisa de time, que nós vamos ter outros workshops aqui que vão endereçar exatamente a parte de time, de pessoas, de equipe. E eu vou me concentrar mais em oportunidade. Então, por exemplo, chega um conhecido seu e diz assim, olha, a gente inventou uma tecnologia nova, Marcelo. A tecnologia, ele é the thing, a coisa. Por que ele tem esse nome? Porque ele é igual um telefone celular, mas ele faz qualquer coisa. Se eu quiser ligar meu carro, ele liga. Se eu quiser abrir a porta do carro, ele liga. Se eu quiser mudar o canal da minha televisão, ele liga. Se eu quiser programar meu videocassete, ele programa. Se eu quiser, enfim, fazer uma reserva num restaurante, eu faço. Aí você vai dizer, o iPhone já faz isso. Não, mas a gente é melhor, porque todo empreendedor diz isso, né? Todo empreendedor acha que o seu é melhor. Bom, o que você entende de tecnologia? Né? Se você é como eu da área de tecnologia, você entende alguma coisa, mas a gente fica defasado. Né? Os garotos estão saindo da faculdade sabem muito mais do que a gente. Então, tecnologia, talvez você entenda alguma coisa. O que dá para você falar para esse cara? Dá para você conversar com ele da seguinte forma. Vamos tentar entender. Quem é ele? No meu caso, por exemplo, são 2 alunos, meus alunos lá no IBMEC,
que tiveram essa ideia e avaliaram que esse mercado tem um potencial. E aí vem conversar, professor, o que você acha? A minha resposta, eu vou avaliar da seguinte forma. Primeiro eu vou olhar e vou ver 2 meninos, qual a experiência que eles têm? Qual é a bagagem que eles têm? Quantas pessoas eles conhecem? Qual é a rede de relacionamento deles? É grande ou pequena? Tende a ser pequena. Há exceções, mas tende a ser pequena. Isso a gente pode até investigar. Pergunta, né? Vamos perguntar, mas tende a ser uma rede pequena. Então, a probabilidade de um recém-saído da faculdade construir uma equipe de relevância que tem experiência na área, atrair talentos que hoje estão numa IBM, numa HP, numa Xerox, difícil. Eles não têm esse potencial. Então, se olhar a equipe está pequena. O potencial daquela barraquinha ali é pequeno. Vamos olhar os recursos. 2 meninos. Vocês acham que eles têm condição de buscar capital de risco? Vocês acham que eles têm credibilidade para isso? Vocês acham que eles têm dinheiro para isso? Para colocar do próprio dinheiro? Não muito. Claro que há exceções, por isso você tem que estudar. Mas o que a gente percebe ali? E a oportunidade? A oportunidade é muito boa. Né? Se esse negócio fizer o que eles dizem que faz, muito interessante. Então a oportunidade é grande, mas a equipe e os recursos, não. Então temos aí um desequilíbrio. E é em cima disso que a gente tem que trabalhar. Ou você diminui a oportunidade, por exemplo, explora um nicho de mercado de tecnologia, onde distribuição não vai ser um problema, onde construção do device não vai ser um problema, do dispositivo não vai ser um problema, enfim. Você diminui a oportunidade, foca mais, ou mantém a oportunidade grande e engrossa a tua equipe, e engrossa os recursos. É isso que você vai ter que fazer. Um outro caso, é a mesma coisa, só que são 2, mas vamos pegar o outro extremo, né? Eu vou usar um exemplo extremo aqui, eu não costumo fazer isso, mas só para vocês entenderem. Aí são 2 PhDs, um com uma experiência muito grande na direção de multinacional, o outro com uma experiência acadêmica muito grande, que resolvem abrir uma pastelaria. Né? Qual é o problema aqui? O que vocês acham que é o problema aqui? É a equipe? Não, esses caras têm condição de atrair talentos. Na verdade, eles já são talentos. Né? Recursos? Não, acho que eles também têm condição, até de ter recursos próprios para fazer isso. Então, o problema não está aqui. O problema está na oportunidade. É muito pequenininha. Não cabem os 2 ali. Aliás, não cabe nenhum ali, eu acho. Né? Talvez seja um negócio para ele ter com alguém tocando. Então, esse é o tipo de análise que você pode fazer. Ela é simples, mas ela funciona. E aí a ideia é como é que, ou eu aumento a oportunidade, por exemplo, aí entra muito a Endeavor. Vamos pensar grande. Por que fazer uma pastelaria? Por que não inovar no conceito de pastel, fazer um pastel dietético, sei lá, alguma coisa que o mercado queira comprar, e vamos fazer uma rede nacional de pastelarias. Então você agora aumentou a oportunidade. Começa a igualar com o tamanho da tua equipe proporcionalmente dos recursos que você tem para captar. Então essa é a ideia. Esses 3 elementos têm que estar em equilíbrio. Né? E aí a gente vai para o slide feio, o slide da teoria. Se a gente coloca ele direto, as pessoas se assustam. Né? Então, o modelo de Timmons é basicamente isso daqui, e ele é reunido na forma de um plano de negócios. Eu não vou discutir aqui plano de negócios, porque existem 2 legiões, 2 tribos muito distintas. Tem uma tribo que acredita piamente num plano de negócio, não fala sobre oportunidades, não discute uma empreitada sem antes ler o plano de negócio. Eu respeito isso. Tem uma outra tribo que é exatamente o oposto. Diz que o cara que faz plano de negócio perde tempo. O tempo dele tinha que estar na rua, arrumando cliente, fazendo protótipo, pegando feedback. Eu também respeito essa tribo. Eu não vou discutir isso. Mas no modelo de Timmons, essas coisas são integradas pelo plano de negócios. Né? Qual é o papel dos fundadores, gente? O papel dos fundadores, dos sócios, né? É o quê? Atrair os melhores talentos e coordená-los. Parece fácil, mas não é. Atrair alguém que já está bem estabelecido numa corporação para uma atividade que está se iniciando é muito difícil. Muito difícil. Você tem que ter um discurso muito à prova de balas para conseguir. E a segunda coisa, eu acho que é mais difícil, que é coordená-los, né? Que é liderá-los com a visão, de alguma forma colocá-los em sintonia com o que você quer fazer. E o problema de liderar gente é porque gente é um bicho complicado. Coordenar pessoas é complicado. Por isso tem tanto livro sobre recursos humanos. Porque é difícil. E a dificuldade vem do quê?
Quando você desenha o organograma, aquelas caixinhas lá, tudo é lindo. Mas quando você bota um CPF ali dentro, vai o CPF com as idiosincrasias do CPF. Né? E uma empresa, ela não é um CNPJ, ela é um conjunto de CPFs. Pode ser um conjunto ordenado de CPFs ou pode ser um bando de CPFs. Tem empresas que são verdadeiros bandos de CPFs. Dependendo de com quem você fala, é uma empresa. Né? Quando você está falando de uma startup, isso não é tanto um problema, porque uma startup a gente corrige ela no almoço. No almoço, Marcelo? É. Você tem 10, 12 pessoas, está indo tudo errado. Gente, para todo mundo de trabalhar, vamos almoçar. No almoço, você paga um churrasco para eles, faz um discurso e diz o que você quer. Quando a empresa volta do almoço, é outra empresa. Faz isso com 500 pessoas, faz isso com 5.000 pessoas. Já tem rádio corredor funcionando, a rádio peão, né, que dá as notícias mais rápidas de qualquer outro veículo jornalístico do mundo. Então é complicado. E tem aquela coisa também que a gente acredita em determinados dogmas. Um dos dogmas que a gente acredita é que se a gente tiver pensamento positivo, né, se a gente acreditar nas pessoas, se a gente valorizar as pessoas, elas vão se unir em torno de um ideal e vão se construir. Isso é lindo no livro. Mas quando você está no dia a dia de uma operação, você percebe claramente rusgas, problemas, né, diferenças, às vezes pessoais, muitas vezes pessoais. Então, assim, um bom líder, um bom fundador, não é aquele cara que fica exortando as pessoas a se darem as mãos e se dar bem. Quem faz isso é pastor evangélico. Líder administra porrada, administra tumulto, administra competição, administra agressividade. Lida com isso, usa isso. Por exemplo, se eu tenho de um lado meu amigo João Pedro, eu gosto bastante dele, o meu amigo eu até vou retirar, né? Porque na empresa coloca amigo já fica diferente, isso é um outro dogma, mas vamos lá. Tem aqui o João Pedro cuidando de uma área. E eu sei que o João Pedro é inimigo mortal, eles se odeiam, né, do Paulo José. O que eu faço? Demito os dois, reúno os dois numa sala, boto bolachas, né, e café, e vamos conversar, vamos nos entender. Contrata um psicólogo, isso é uma boa. Ter um psicólogo numa empresa é sempre uma boa, para gerenciar egos, conflitos, etc. Mas também não me parece que vai resolver, porque são diferenças, estão no DNA. As pessoas são diferentes. Né? Muitos de vocês vão se identificar comigo, alguns de vocês vão dizer que não tem nada a ver com esse cara. Isso é natural, isso é ser humano. Então o que um líder, o que um fundador faz numa hora dessa? Ele aproveita essa colisão. Ele bota cada um numa área, e essas áreas disputam. Um quer matar o outro. O que vai acontecer? As duas áreas, vou te dar um exemplo, um vai para a área de vendas, o outro vai para a área de análise de crédito. Um é medido pelo que vende, o outro é medido pela lucratividade, pelo dinheiro que efetivamente é. Um não vai dar orelha para o outro. Né? Então tem um mecanismo de check and balance, e isso vai fazer que para a empresa, isso seja melhor. E muitas vezes a gente, como funcionário de uma empresa, não percebe isso. A gente vai, aqueles caras lá, como se fosse uma outra empresa, né? Não percebe que aquele mecanismo é orquestrado. Ele é feito para funcionar. Cada um dando o seu máximo na disputa é o melhor para a empresa. Então, um fundador, ele tem que fazer isso. Que outra coisa o fundador faz na parte de atração de talentos? Talvez essa é uma das tarefas mais difíceis para o fundador. É alinhar o que a pessoa faz bem com a função. Cada um de nós, o Marcel Telles fala que cada um de nós tem um truque. Tem uma coisa que você sabe fazer melhor que qualquer outro. E você tem que descobrir qual é o seu truque. A gente tem que se conhecer. Então a função de um fundador é identificar nas pessoas qual é o truque dela. O que ela sabe fazer bem. E encontrar a função em que essa pessoa vai performar no seu máximo. Eu digo da seguinte forma, como a minha base técnica, vocês vão ter que me perdoar nisso, eu vejo isso como na física. Né? O que a gente sabe, o que a gente gosta de fazer, que é próprio do nosso DNA, cada um tem o seu, a gente está vibrando aqui numa frequência. A função que nos colocam vibra numa outra frequência. Se as duas frequências estiverem desalinhadas, você até vai fazer um bom trabalho. Mas quando esta frequência do que você gosta e sabe está na mesma frequência da área em que você trabalha, o que acontece? Quem sabe física aí lembra. Ressonância, entra em ressonância. É aquele momento que você vê, pô, esse cara é fantástico. E aí as pessoas começam a atribuir à pessoa determinadas características sobre-humanas. Parece que ele come barra de cereais de elementos que não estão na tabela periódica. Né? Começam a acreditar Na verdade, o que está acontecendo ali? Quando você vê alguém muito bem, muito bom, performando, quando você vê que o cara está arrebentando no que ele faz,
é porque é uma junção da frequência dele com a posição. Então, eu nasci para ser ator, meu pai me mandou fazer direito. Eu vou me formar advogado. Eu vou até ser um bom advogado, eu sou um cara inteligente, mas eu vou vibrar numa frequência diferente do que um bom advogado precisa ter, porque não é a minha praia. Né? Se eu, por alguma razão, me defrontar com alguém que nasceu para ser advogado e fez direito, esse cara está vibrando. O que ele faz sorrindo, eu tenho que lutar para fazer chorando. É difícil para mim. Então, qual é o trabalho de um fundador? Tentar encaixar isso. Perceber o que a gente chama de misfit, né? Perceber o desencaixe, perceber quando não está funcionando. E aí isso é terrível, porque a tendência natural da gente é dizer assim, pô, esse cara é inteligente, é um cara legal e tal, mas não adianta falar, ele não faz. Né? Quantos funcionários, quantos colegas seus, você não percebe isso hoje? E muito provavelmente tem um desencaixe entre o talento dele e a função. E todo talento é válido. Por exemplo, esse cara fala demais, ele não deixa a gente trabalhar, ele é insuportável. É insuportável trabalhar com esse cara. Por quê? Porque eu estou no meio de um monte de desenvolvedores de software e o cara fica o tempo inteiro falando de futebol. Então ele atrapalha ali. Talvez a área não seja essa, talvez ele tenha que ir para a área comercial, onde falar demais pode ser bom. Na área comercial nunca é, tá? Tem que falar as coisas certas. Mas enfim, talvez ele fosse melhor lá. Talvez ele fosse melhor no call center. Depurando bug, né? Como é que se fala? Call center de chamada para responder problemas técnicos. Então, um fundador ele tem que ter essa capacidade de alinhar talentos com as funções. Não é só contratar. E a gente muitas vezes contrata pelo currículo, né? A gente chama o cara, eu preciso de por exemplo, tem uma... Não é meu caso, eu estou dando um exemplo. Mas eu suponho que eu agora tenho uma organização não governamental, uma ONG. E aí eu preciso de alguém para me ajudar com finanças. Eu não sou um bom financeiro. Então eu preciso de um chamado CFO, ou de um controller, ou de alguém, enfim, dê o nome que der, mas alguém que vai lidar com aquelas planilhas horríveis. Quando eu chamo essa pessoa, eu posso olhar para o currículo e dizer, pô, esse cara foi CFO já. É o perfeito cara para mim. Será? Vamos ver. Numa organização não governamental, qual é o papel de uma pessoa financeira? Ele vai lidar com propostas, vai lidar com Brasília, vai lidar com leis de incentivo, governo, enfim, uma série de possibilidades para obter. Então tem muito relacionamento nisso. Se a gente pega, por exemplo, alguém que veio da área financeira de varejo e coloca dentro dessa organização, o que vai acontecer? É igual você botar uma piranha no aquário, sabe? Vai comer os peixes todos do aquário, vai acabar. Vai ter um tumulto enorme daquele aquário, não vai sobrar peixe nenhum vivo. Todo mundo vai odiar o cara e o cara vai odiar todo mundo. Claramente, não basta ele ser financeiro. É financeiro com os talentos que aquela função requer. E entender isso é muito difícil. Sobretudo quando você é jovem, sobretudo quando você está começando uma startup. Começando uma empresa. E uma empresa, aqui eu falo começando uma empresa, mas muitos de vocês vão dizer assim, mas eu trabalho numa multinacional, eu não vou começar uma empresa. Eu sei, mas você vai começar um novo departamento. E o comportamento é mais ou menos como esse. Porque você pode olhar uma grande empresa como se fosse um grande conjunto de departamentos, onde cada um tem um P&L, né? Cada um tem um centro de lucro e prejuízo, e organiza. Então você pode olhar para isso. Bom, poderia ficar falando aqui bastante tempo com vocês sobre isso. Esse é um tema que me atrai muito, é onde eu tenho enfatizado mais as minhas pesquisas atualmente, na parte de pessoas, porque eu acredito muito eu não tenho ainda um embasamento teórico para isso, mas eu acredito muito no seguinte: boa parte das empresas que vão bem ou vão mal tem diretamente a ver com a relação entre as pessoas que estão lá dentro. Né? E se você, com a entropia que tá acontecendo lá dentro, se você conseguir alinhar essas coisas, muito provavelmente a tua equipe vai. Mas, Marcelo, e quando ela está indo para um lado errado? Se a equipe for boa, alinhada, e tiver todo mundo nas suas funções, você vai descobrir um novo caminho. Que o cara que é bom, né, ele sempre encontra um caminho. Né, dificilmente o mocinho morre no final do filme. Né? Então o cara ele era muito bom, mas ele então não era tão bom. Né? E o cara bom, ele encontra os caminhos. Ele permanece vivo. Permanecer vivo é o que a gente precisa. Bom, falei já bastante de gente com vocês, vamos entrar na parte de oportunidades. E aí vem o surf. E aqui eu quero desmistificar uma coisa.
Normalmente, quando você se fala de empreendedorismo já é uma palavra difícil de escrever, difícil de falar. Eu, por exemplo, como Zé, é empreendedorismo de leve, falo rápido. E é uma palavra difícil de entender o que significa. Empreender hoje em dia pode ser qualquer coisa, né? Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente fala que a Associação das Empregadas Domésticas da Barra da Tijuca é mais empreendedora. O cara bota o sobrenome empreendedor em qualquer coisa, atualmente, e isso deve significar alguma coisa boa. E não necessariamente. Né? Então, uma das coisas que eu percebo muito quando vejo se falar de empreendedorismo é um culto meio stalinista, uma coisa meio da imagem de algum empreendedor de sucesso. E normalmente você vai falar assim, reinventando o próprio negócio. Aí aparece o empresário na frente de um Aston Martin, com a mão assim, o pensador, tal. E aí você olha para esse cara e fala assim, nossa, esse cara é o cara, esse cara é sensacional. E automaticamente você já olha para você e diz assim, pô, não é para mim. Porque esse cara tem tanta coisa, ele faz tanta coisa diferente, não é para mim. E aí você acaba se alijando do processo. Né? Eu chamo isso da promoção do incompetente, é o culto à mediocridade. Que é o seguinte, a maior parte das pessoas são normais. Algumas pessoas são comuns com resultados incomuns, porque elas fizeram alguma coisa diferente. Mas elas são pessoas comuns com resultados incomuns. Mas só que os resultados são acima. Se você achar que essa pessoa é comum, quem está abaixo dela, né? Se essa pessoa é normal, está na média, quem está abaixo é o quê? Ruim. Então como é que a gente faz? A gente promove o medíocre a sensacional, porque aí eu que sou ruim, fico normal. E é isso que a gente vê por aí. É o culto à mediocridade. Então, não acreditem nisso. Empreendedores não são seres extraterrestres. Eles comeram proteína na infância, assim como você. Eles comeram danoninho, assim como você. O que há, uma junção do talento com a função. O que há é uma compreensão de que ele precisa ter mais gente boa junto dele. Ele consegue trazer isso. Né? Porque empreender, gente, é contratar gente melhor do que você. O cara que olha para si, e é por isso que eu sou meio contra esses cultos stalinistas, a imagem de um cara, porque ninguém faz nada sozinho. O Steve Jobs tinha o Wozniak. Bill Gates tinha o Paul Allen. Me dá os nomes que você quiser. Aí o cara da Disney lá, tinha o irmão dele, que era financeiro. Qualquer um que você pegar, você vai ver que tem pelo menos um, na verdade, um time. Então, essa noção de que um empreendedor consegue fazer tudo, não é verdade. Mas as pessoas acreditam nisso. Porque a gente vive de histórias, né? A gente acredita em mitos. É mais fácil para a gente. A humanidade sobreviveu assim, contando histórias. Na época que não tinha escrito, a gente contava histórias. Então fomos criando os mitos. Então a gente é geneticamente preparado para acreditar em histórias, acreditar nos mitos. Histórias se encaixam bem conosco. E eu tenho uma história para contar para vocês. Se o que faz a real diferença é o empreendedor, né, nós vamos fazer agora um concurso. Minha analogia é a seguinte. A oportunidade é a onda. E o empreendedor é o surfista. O oceano, os oceanos, o mercado. Tem muitas ondas nos oceanos? Tem. Enquanto a gente não destruir esse planeta que está perto, a gente vai ter onda. Certo? Sempre surge uma nova onda. Tem sempre onda surgindo. Há lugares mais propícios do que outros para ter onda, nós vamos ver por quê. Mas tem onda por aí. Agora, se a gente acreditar nesse mito de que o empreendedor é o cara que faz a diferença, eu vou fazer uma competição. De um lado, meu amigo Mário Chadi, surfista Mário Chadi é fundador do Spoleto, um dos sócios do Spoleto, e surfista nas horas vagas. Ou seja, não é mais surfista. Não tem mais horas vagas nenhuma. Mas ele ainda se vira lá. De um lado, Mário Chadi, com a sua pranchinha, seu sleeve, sua roupinha de borracha, né? Preparado para surfar. Do outro lado, eu vou botar para competir com ele um cara chamado, um careca baixinho, chamado Kelly Slater. Kelly Slater, 9 vezes campeão do mundo. Né? Mais que o Schumacher. O cara é o cara. Bom, se o que faz a diferença é o empreendedor, meu amigo Mário Chadi tem a menor chance. Por quê? Porque o Kelly Slater vai amassar. Né, em termos de... O Kelly Slater nasceu para aquilo. É o caso de um cara que vibra na frequência, que ele gosta de fazer e sabe fazer com o que ele de fato faz. É ressonância pura, plena. Bom,
Só que na competição vai ser a seguinte. O Mário Chadi vai pegar onda na prainha, no Rio de Janeiro, onde tem muita onda. Me diz uma praia boa aqui em São Paulo que tem onda. Praia boa para surf. Maresias. Então vamos colocar lá o Mário Chadi em Maresias, pegando onda. Kelly Slater, vou colocar, já que ele é tão bom, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. O cara não é o cara? Se vira. Bom, quem estiver de longe, um observador que não conhecer os dois, tiver a oportunidade de olhar o Mário Chadi pegando onda em Maresias e o Kelly Slater pegando onda na Lagoa, vai dizer o quê sobre o Kelly Slater? É um prego, essa é a terminologia de surf. É um prego. E o Mário Chadi? Um bom surfista. Quem ganha a competição? Mário Chadi, disparado. Né? O que está errado aqui? Porque o que faz a diferença, gente, é a oportunidade. Se eu colocar o Kelly Slater e o Mário Chadi em Maresias, aí o meu amigo Mário Chadi vai ter que fazer macarrãozinho para o Kelly o resto da vida. Tem condição. Então, numa mesma oportunidade, o cara que vibra numa frequência diferente, uma frequência mais intensa com aquela oportunidade, ele vai disparar. Mas, meramente, você olhar um para o outro e dizer assim, eu sou melhor, eu sou pior, e por causa disso eu vou me dar bem ou mal, isso é um grande equívoco, um enorme erro. Né? E a gente comete esses erros todo dia. Então, isso acontece na vida real da gente? Acontece. Quantos de vocês têm um amigo, um conhecido, um parente que diz assim para você, eu estou trabalhando, mas na verdade eu vou abrir um restaurante? Quantos de vocês têm um amigo que quer abrir um restaurante, quer abrir um bar? Não, por quê? A resposta é ótima. Sempre tem uma resposta muito boa para a resposta. Todo mundo tem que comer, vou abrir um restaurante. Nessa mesma linha de raciocínio, eu convido vocês a abrir uma funerária. Todo mundo tem que morrer. Né? Então o cara quer pegar a onda na frente da casa dele. E aí ele bota o sleeve, né? Enfim, estou indo já adiante, estou gostando do papo, não sei de vocês, mas eu estou gostando. Vou mudar um pouquinho. Vamos passar aqui um filminho para vocês? Resulting in massive 30 to 50-foot drops. Primeira cena. A gente viu um grupo de pessoas, um grupo de surfistas. Alguém ali, naquele grupo, estava sem prancha? Alguém estava sem prancha naquele grupo? Vocês viram? Não. Todo mundo com prancha. Alguém ali estava sem a roupa de proteção, a roupa de borracha, para proteger do frio? Não. Todo mundo com a roupa. A gente imagina, a gente supõe que todo mundo que está ali naquela praia, o Waimea, né, uma praia de muitas ondas, sabe nadar. Todo mundo que está ali sabe nadar. No entanto, a onda veio. Quantas pessoas pegaram onda? Uma. Na verdade, vocês viram a segunda onda. Que a primeira onda, ninguém pegou. Teve uma onda que passou e que ninguém pegou. A segunda onda, um pegou. Então,
pelo meu culto stalinista, pelas capas das revistas, eu posso dizer o seguinte, que aquele cara que pegou é o melhor surfista do grupo. Claro. Vamos botar ele numa frente do Aston Martin e tirar uma foto. Ele é o melhor surfista do grupo. É óbvio que não. Então, ter o sleeve, ter a prancha, estar ali naquele lugar, é só parte do processo. Parte do processo. Então você, meu amigo, que se matricula no INSPER, né, que é baratinho, você paga aqui, contribui, né, ou vai no IBMEC, também é outra instituição que cobra barato, né, e acha que por causa disso você conseguiu alguma coisa, vou te contar o que você fez. Você comprou uma boa prancha e um bom sleeve. Foi só isso que você fez. Você está melhor do que alguém que não tem prancha nem sleeve. Mas isso não quer dizer que você é surfista. Isso não quer dizer que você vai pegar boas ondas. Você só tem o material, o equipamento. E tem gente, e vocês devem conhecer algumas, eu conheço alguns, que é aquele surfista típico de praia onde tem muita menina. Ele chega cedo, a prancha dele é da melhor qualidade, ele finca a prancha na areia e fica olhando o mar. Posição padrão de surfista prego. Na areia, olhando o mar. Aí alguém pergunta para ele, alguém tem que perguntar, tem sempre um chato, um cunhado. Pergunta, vem cá, não vai cair não? O mar está muito crowd. Significa que o mar está muito cheio, né, na linguagem de surfista. Não está, mas ele não vai cair. Porque ele tem a prancha, ele tem o sleeve, mas ele não surfa. O lugar de surfista é dentro d'água. Você vai descobrir o teu surf, vai melhorar o teu surf, vai se aperfeiçoar dentro d'água, não na areia. Não, mas eu fiz a escola de surf de Harvard. Jogou dinheiro fora, amigo. Eu cursei isso, cursei aquilo. Aliás, quem cursa muita coisa, desconfia na hora que você for contratar. Porque quem trabalha não tem tempo para cursar tanta coisa. Quando o cara começa a cursar muito, é porque está fazendo pouco. Entendeu? Porque você tem que ficar lá o tempo inteiro assistindo o professor falando. Aí vai estudar o casinho, aí volta, aí professor, aí fala, para ganhar notinha. Nesse meio tempo tem gente ralando, dentro d'água, braçando, tá certo? Caindo. Os surfistas ali caíram na segunda parte do clube. Cai muito. Gente, falhar é preciso. Se você não cai, você não pega onda. Você tem que aprender que falhar é uma parte viva do processo de empreender. Falhar é a essência de aprender. Você precisa falhar bastante, só que rápido e barato. Para aprender rápido e barato. Se você falhar numa ondinha de 3 metros, você aprende. Se você falhar numa onda de 30, você não vai voltar para aprender. Né? Então, falhar rápido e barato. Se você é aquele cara conservador, seguro, constipado, né? Este cara falha muito pouco. Ele se expõe muito pouco. E, consequentemente, o que acontece? Quando você corre menos riscos, você tem menos sucessos. Tem menos grandes sucessos. Então você meio que limita os seus sucessos. Lucro é remuneração sobre o risco. Lucro sem risco foi essa quebradeira geral que vocês viram aí. Esse quebra-quebra foi lucro sem risco. Acho que é um modelo que a gente não deve seguir. Lucro é remuneração sobre o risco. Administrar risco é parte da sua vida. Não quer lidar com isso? Eu ia te sugerir que se matasse, mas não posso em cadeia nacional. Parte da vida da gente é administrar os riscos, é identificá-los, é contingenciá-los. E quanto mais riscos você corre, mais perto de grandes sucessos você está. De grandes fracassos também. Se você aprender a lidar com isso, tá? Eu posso te garantir o seguinte, ninguém quer ser Alexandre o Médio, tá certo? A gente quer ser Alexandre o Grande. Ninguém entra numa escolinha de futebol para virar o Obina, tá certo? Eu sei que eu ofendo alguns rubro-negros e alguns palmeirenses, eu sei, mas enfim. Você não entra para isso. Né? Você entra para ser o Kaká, o Zico, o Pelé, sei lá quem mais, Ronaldo. Então, vou para a parte seguinte do filme aqui. Nesse primeiro filme, outra coisa que a gente observa. Tinham 2 surfistas na onda, né? E tinha um grupo grande de pessoas, admiradores, fãs. Como é que era o pessoal que estava na pedra? Como é que eles estavam? Gritando,
Uhul, ia! Porque surfista é um povo interessante, é um povo que só fala com vogal, é ou não é? É. E aí, uhul, ia lá. É aí. Ó, eu aí, Tudo isso, olha, se tirarem as vogais, não tem música baiana e não tem surf. Ok? Os caras não sabem se comunicar de outra forma. Mas eles se comunicam dessa forma, né? E estavam lá dentro da ondinha. E a galera na pedra gritando, né? Como é que estava o pessoal da pedra gritando? Como é que estava o pessoal dentro d'água? O pessoal dentro d'água estava, ó, concentrado. Bastante concentrado. Quando você está fazendo acontecer, você não tem tempo para oba-oba. Porque você sabe que está tudo na tua mão. É uma manobra errada você cai, uma manobra certa você vira ídolo. Está tudo na tua mão. Você não tem tempo para oba-oba. Você não tem tempo para gritaria. Quem tem tempo para oba-oba, posa para foto, cai. Então a gente acredita que cada um vai fazer a sua parte. Eu vou entrar para pegar a melhor onda do mundo e ser o melhor surfista que eu conseguir ser hoje. E o fotógrafo que está lá dentro vai tirar a melhor foto do dia. Que quem sabe vai ser a minha. Mas eu não vou posar para isso. Eu vou fazer a minha parte. O pessoal da pedrinha gosta de falar. Então eles incentivam. Então quando o cara vai muito bem, ele... Vocês não sei se repararam no som que tinha um brasileiro empolgado. Todo o circuito mundial de surf tem sempre um brasileiro, pelo menos um, muito empolgado. Então ele estava gritando palavras de ordem, né, e de incentivo. E uma das coisas que ele falou é que o surfista ia o quê? Na hora que ele caiu, morreu, vai morrer. Mas quem está na pedra é mole. Ele não está botando o rosto na reta, percebe? Não é o dele. Então é mole gritar. No surf é assim. Quem está pegando onda, quem quer os prêmios, vai para dentro d'água. Quem não quer, fica na pedra assistindo. Se eu for pegar onda, se eu quiser aprender a pegar onda, com quem eu vou conversar? Com quem está dentro d'água ou com quem está na pedrinha? Quem está dentro d'água. É o cara que sabe pegar onda. Parece óbvio. Mas quando a gente tem a nossa própria vida, a gente age diferente. A gente fica bobo. Você resolve dar um salto na tua vida. Resolve tocar um negócio. Ou resolve dentro da tua empresa tocar uma outra atividade. Com quem você vai conversar? Com seu cunhado, com seu irmão, com a sua mãe, com seu marido, com a sua mulher. Pedrinha! Está todo mundo na pedrinha. O que eles vão te dizer? Vão dizer, ó, uhul! Ou eles vão te dizer, morreu aí. É isso que eles vão te dizer, cara. Eles não têm mais nada para te dizer, eles não sabem pegar onda. Eles nunca pegaram onda. Eles não sabem como é que dropa uma prancha, como é que fica em cima, como é que consegue equilibrá-la. Eles não sabem nem para onde está dando onda, se é mais esquerda, se é mais... Eles não têm ideia disso. Mas é para lá que você se encaminha para perguntar. E quando eles te respondem o que você não quer ouvir, você fica triste. Poxa, eu não tenho apoio. Lá em casa ninguém me apoia. Eu posso imaginar o Kelly Slater falando com o pai dele. Pai, ontem eu joguei e tal, e o pai dele deve apoiar a beça, surf. Você sabe que pai normalmente apoia a beça, né? O filho com surf. Então, é óbvio que não é isso. É óbvio que não é isso. A gente tem que se misturar com quem é bom. Tem que se misturar com quem faz. Quer aprender o que é tocar uma empresa? Chama um empresário para almoçar. Pergunta para ele como é que funciona, o que ele fez, quais foram os erros, os acertos, para onde você vai. Conversa com quem sabe pegar a onda. Não conversa com quem está na pedrinha. Quem está na pedrinha vai te dar as opiniões mais desbaratadas. Porque não significa nada para eles. E tem o complexo do caranguejo, que todos nós temos. Né? Qual é o complexo do caranguejo? Se você sabe como é que pega caranguejo, o cara vai lá naquela lama e tal, e pega um caranguejo. Eles têm uns cestos de treliça e eles botam o caranguejo dentro do cesto. O primeiro caranguejo, ele tampa lá o cesto com uma pedra, porque o bicho é esperto, ele vai com aquelas garras dele subindo pelas treliças, dá um tapa lá em cima e sai. Então eles botam uma pedra para evitar. Isso para o primeiro caranguejo, porque a partir do segundo não precisa mais, porque ele bota o segundo caranguejo, o terceiro. Quando um dos caranguejos começa a sair, o que acontece? O outro de baixo se pendura nele. E aí ele tem que sair com todos os caranguejos juntos. Ele não consegue, ele cai. Né? Cuidado com os caranguejos que estão por aí na tua vida. Te agarrando, te pinçando, te ancorando, te puxando para trás. Sai, faz assim, ó.
sabe? Vai para cima, vai para dentro. Lugar de surfista é dentro d'água. Não tenha medo de falhar. Você vai falhar. Se você não falhar, você não está aprendendo. Vamos olhar um outro videozinho aqui interessante. Eu acho, pelo menos. Vamos. Ok. Aqui, opa. Aqui. Mudou. Muita tecnologia para mim. Vamos lá. Waves are created by wind. As the wind blows over the ocean, energy from the wind is transferred into the water. When the wind first begins to blow over a glassy ocean surface, the initial waves are just tiny ripples on the surface of the water. As the wind increases and continues to blow over a period of time, like in a storm, more and more energy is transferred into the ocean, and the ripples and the waves become much larger. The ripples eventually grow into small wind chop, then big whitecaps, then larger wind waves, then bigger waves, and then finally into large swells. As a simple rule, the stronger the wind and the longer it blows over the greatest distance of ocean, the bigger the waves. The end result will be more energy transferred into the ocean from the wind, resulting in larger waves and swell. As the wave heights increase, more and more energy is also transferred deeper into the ocean. As this happens, the waves grow further apart and the swell period increases between the waves. Swell period is a measurement of time in seconds between waves as they pass a stationary point like a buoy. And the X factor we referred to earlier, well, it's swell period. You see, swell period is a consistent measurement of the swell energy in deep water. The longer the swell period, the deeper the energy goes below the ocean's surface. As an example, waves with a 10-second swell period has energy extending 250 feet below the ocean's surface, while waves with a 20-second swell period has energy extending 1,000 feet below the ocean's surface. That's a heck of a lot of energy that goes really deep. And when the waves begin to move in from deep water to shallow water, all of that extra wave energy hidden below the ocean's surface will be pushed upward to become a much larger wave. As the waves move in and begin to feel the changing depths in the ocean floor, they will turn and refract towards shallower water. This process can merge and combine wave energy into much larger waves than normal. Again, when we closely investigate each of our big wave spots, they all have a very unique shape and contour in the ocean floor, which helps to combine extra wave energy into very large waves. It might be a huge underwater canyon like at Jaws, or it might be a shallow ledge sticking way out there like Mavericks, both of which magnify the extra swell energy and focus it towards shallow water. The end result is a super multiplier, or incredible growth of the waves from deep to shallow water. And this is the secret to all of our big wave spots. Então, o que a gente viu aqui? Esse vídeo, a primeira coisa que a gente percebe é o seguinte: esse vídeo foi mais animado e mais empolgante do que o outro ou não? Esse é o vídeo onde as pessoas dormem, essa é a hora de dormir. Né? Quem estava com sono atrasado, esse foi o momento. Por que é chato? Porque entender como as coisas funcionam dá trabalho, é chato. A gente tem que pensar, tem que se concentrar. É chato. Estudar é chato. Analisar o mercado é chato. Mas é isso que vai fazer toda a diferença em você entender onde estão as ondas. Se você não faz esse estudo e você olha para o mar de onde você estiver, todo mar é igual. Né? Então o que a gente percebe aqui? Quando a gente aprendeu aí com meu amigo como é que as ondas se formam, a gente percebe que Maresias não tem mais ondas do que Juqueí, porque Netuno gosta de maresias. Netuno não acorda de manhã e diz assim: hoje vou botar ondas em Maresias. Juqueí, não. Não é assim. Existe um relevo que faz com que essas ondas sejam melhores num lugar, piores em outro. Então, as ondas são melhores em Jaws, lá no Havaí, em Mavericks, na Califórnia, em Chopo, porque existe um relevo que favorece isso. Né? Não existem ondas na Lagoa Rodrigo de Freitas, lá do Kelly Slater, porque, geograficamente, não é possível. Bom, é fácil de entender isso. A gente até acha razoável.
Mas na hora da nossa vidinha, de montar o nosso negócio, a gente esquece isso. Então o que a gente quer fazer? A gente quer abrir o restaurante. A gente sai com o marido para escolher o ponto. A gente vê a decoradora, vê os azulejos, conversa com a Ritinha, a cozinheira. Né? Você não faz um estudo aprofundado para entender se tem uma onda ali. Como é que eu percebo se eu estou pegando alguma onda consistente? Se essa é uma onda que vai valer a pena? Se ela é pequena, ou ela é simplesmente, como ele demonstrou ali, o vento passando sobre uma pequena superfície fazendo uma marola. Será que eu estou pegando uma marola ou estou pegando uma onda de verdade? Então, o estudo é que vai te dar isso. Né? E a gente normalmente não quer estudar. Eu vou acelerar um pouquinho, vou passar o terceiro e último vídeo que eu trouxe, para a gente ver mais coisas. Então, gente, estudar o mercado é o que faz a diferença. Segunda parte aqui eu vou passar rapidinho com vocês, porque existe uma lei de formação para as oportunidades? Existe. Existe uma maneira de eu prever se determinada oportunidade tem uma chance maior de sucesso do que outras? Existe. Uma das coisas que eu quero que vocês percebam desde já é que oportunidades são assimétricas. Ou seja, tal como no primeiro vídeo, a onda veio, só um pegou. Oportunidades são assimétricas. O que é isso? Isso explica, por exemplo, quando você olha para sua mulher na rua, cruza com uma pessoa bem vestida, fala educadamente oi, e passa, sua mulher pergunta, quem é? Rapaz, isso aí é uma das coisas que eu não consigo entender na vida. Esse cara colava de mim na faculdade, mas está rico, e eu aqui. O mundo não é justo. Olha só, preciso dizer uma coisa para vocês. O mundo não é justo. Ele é mau para cachorro. Então, se você não entender isso rápido, você vai ficar reclamando do mundo inteiro. Vai ser um chato, sabe? E normalmente tem dois tipos de chato. Tem o chato autoconclusivo, que é aquele chato que sabe que é chato, cala a boca, e fica por dentro se remoendo, quase que entrando em combustão espontânea. E tem o chato falante, que esse é terrível. Que a culpa é sempre dos outros. Né? Porque não, o professor me persegue. Eu falo, não, porque meu chefe não gosta de mim, não, porque a empresa é muito ruim, mas porque não sei o quê. Sempre a culpa está do lado de fora. Toda vez que você encontrar alguém que reconhece todos os problemas que estão acontecendo na organização, saiba, você está encarando o problema. Ele é o problema. Porque quem é o problema consegue identificar o problema dos outros e lida com isso, se alimenta disso. Né? Quem está fazendo acontecer, como vocês viram lá, tem tempo para isso. Tá? Então, oportunidades são assimétricas. Vai acontecer de você encontrar um amigo rico, não fique com raiva dele. Ele pegou uma onda, talvez ele tenha se preparado para isso. Vamos lá. E, gente, essa parte é a parte que eu mais gosto. E é a parte que eu mais gosto porque eu vejo as pessoas fazendo. Como é que vocês acham que esse surfista está nessa onda? Né? Nesse momento. O que vocês acham que está passando pela cabeça dele? Como é que ele está naquele momento? Ele está no nirvana. Está concentrado, mas ele está no nirvana. Ele está no melhor dele. Ele está sorrindo por dentro. Não existe nada melhor, não existe nada no mundo melhor para fazer naquele momento do que o que ele está fazendo. Ele se sente como alguém tangido, assim, ungido pelos deuses, alguém especial naquele momento.
Depois ele volta a ser um normal, um comum, carregando a prancha dele na areia. Mas ali, ele está em total comunhão com o universo. Assim, ele está feliz, feliz. E ele está trabalhando. Quantas pessoas você conhece que estão trabalhando felizes? Esse é o seu trabalho, o que você faz, que você se preparou para fazer. Você sai de manhã e vai trabalhar naquilo. E aí você chega lá e está triste. Não gosta, estou mal. Aí vem minha pergunta provocadora. O que você está fazendo ali? Ah, não, porque agora eu já estou ali. Né? Pode ser uma resposta. Depois ele passa e ele, uma hora, a onda continua, mas ele chega a uma conclusão. Ele resolve fazer o quê? Sair da onda. E quando ele sai da onda, como é que ele está? Como é que ele sai da onda? Ele sai da onda dando um aéreo, né, puxando a prancha, dando uma cambalhota, caindo. Alguém que faz aquele movimento está triste? Não! Não dá para dar um aéreo numa onda daquelas triste. Você tem que estar concentrado, você tem que saber o que você está fazendo, mas você está feliz, consciente de que assim que ele sair daquela onda, o que ele vai fazer? Vai fazer o uhu? O uhu é legal, fazer o uhu é legal. Comemorar as vitórias é muito importante. Ele vai fazer o uhu e depois, imediatamente, vai fazer o quê? Pegar outra. Porque o que mais tem por aí é onda para a gente pegar. Não parece óbvio isso? É, mas quando a gente está na nossa vida, a gente pensa diferente. Então você fica na sua onda, torcendo para não ser jogado fora dela. E aí, de repente, se desequilibra um pouquinho, ai meu Deus, aí volta para o lugar. E você quer ir só naquela onda até a maldita areia. E quando chegar lá, 25 anos em uma onda. Vai bater na areia e aí vai dizer assim... E vai fazer o quê? Nada. Você está cansado, você está pregado. Aquilo foi um terror para você. Então você não se divertiu enquanto você estava pegando aquela onda. Quem está se divertindo, pode pegar uma onda. Se a onda está dando para você ir até a areia e você quer ir, vá. Mas tem que estar feliz, tem que ser um movimento feliz. Nos casos de empreendedorismo, aquele movimento da saída é assim. Eu junto mais 2 amigos, a gente tem um kit, eu tenho uma prancha, o outro tem um sleeve. A gente treina junto em algum lugar, começa a praticar surf bem. De repente, a gente começa a arrebentar no que a gente está fazendo. E aí, essa empresa está indo tão bem que vem um cara e diz assim, eu acho que eu ponho 200 milhões aí. Né? Nesse momento, o que a gente faz? Uhul! A gente sai da onda. A gente sai triste, poxa, aquela era a minha onda, foi a onda que eu fiz. Essa onda não é justo que outra pessoa pegue. É assim que ele fica? Não, ele sai da onda, vai pegar os meus amigos e vai fazer o quê? Pegar outra onda, outras ondas, eventualmente em outros oceanos, eventualmente em outros mares, vai conhecer pessoas novas, vai aprender novos truques, vai aprender novas táticas, novas técnicas, vai trocar de prancha, vai se divertir. Então o que eu conclamo vocês a fazer, seja empreendendo dentro do seu próprio negócio, é que vocês se divirtam. Se não está divertido, não vale a pena. Você está ali, você está aqui para se divertir. Então, você fala de uma maneira, para você é fácil e tal. Não foi quando eu tinha 30 anos de um filho e saí de um lugar que estava encarreirado. Minha mãe me telefonava chorando. Mãe é mãe. Né? Ela convenceu a minha ex-mulher da loucura que eu estava fazendo, de que eu deveria pedir desculpas lá e voltar. Não por acaso é ex-mulher. Né? Então, é importante que vocês se divirtam do que fazem. Isso tem que estar. Porque se você estiver se divertindo, mais cedo ou mais tarde você vai dar um voo daqueles. E se você não conseguir dar um voo daqueles, não importa, tem outras ondas para pegar. Muitas ondas. O oceano não acaba. É assim que funciona, por exemplo, no Vale do Silício. Os caras montam uma empresinha de garagem, um saiu do MBA em Stanford, o outro saiu de um curso de engenharia, eles montam uma nova ideia inovadora, aquilo começa a funcionar, eles saem, ou uma empresa compra ou vai para o IPO, cada um bota no bolso 10, 12, 15, 20 milhões de dólares, não é mal, ok? Não é ruim. Eles saem, fazem uhul, e aí o que eles fazem? Vão para Cancún dormir. Não.
eles vão pegar de novo outras ondas. Eles vão fazer de novo. Por quê? Porque o prazer está em pegar a onda. O prazer não está na realização do dinheiro pelo dinheiro, gente. O prazer tem que estar na realização do que você faz. O dinheiro é consequência. Você tem que fazer alguma coisa que faça sentido para você. Se você vibrar numa frequência de ressonância, o dinheiro vai vir para você, porque dinheiro é uma espécie covarde nesse planeta. Ele é covarde e interesseiro. Ele só se aproxima de você quando você não precisa. E quando você está precisando, ele corre. Quando ele vê perigo, ele se esconde. Então, dinheiro, você não pode contar com dinheiro. Dinheiro é uma consequência. Faz o que você sabe fazer bem. E o dinheiro vai se aproximar de você. É para isso que você está lá. Eu tenho uma pergunta final sobre esse vídeo, que é a seguinte. Esses caras ganham dinheiro, esses surfistas. Vocês acreditam que eles começaram a pegar onda para ganhar dinheiro? Ninguém acredita nisso. Surfistas pegam onda porque é prazeroso. Fazem isso bem e ganham dinheiro. Então, não vai fazer alguma coisa pelo dinheiro. É como ir pegar onda pelo dinheiro. Você já imaginou o que ia acontecer? Ai, meu Deus, já vou eu ter que remar de novo, engolir água. Ai, já vem essa maldita prancha que escorrega. Ai, cair de novo. Pô, que troço chato. Quantas ondas tem que pegar, hein? 10, tá? Você imaginou isso? E eu vejo muitos surfistas de negócios fazendo isso. Reclamando. Não estão vivendo, não estão se divertindo. Tá? O que eu vou fazer agora com vocês? Vou falar um pouco, então, de uma forma não metafórica, sobre as oportunidades. Existe uma teoria por trás disso. Primeiro apareceu esse cara lá atrás, Joseph Schumpeter, foi presidente do Banco Central e tem várias teorias. Não era um cara, era um cara controverso, não era um cara que todo mundo gostava na época, ele tinha umas opiniões muito fortes. Virou professor em Harvard depois, foi considerado um professor medíocre. Só para mostrar para vocês que os grandes gênios também falham. Né? Mas Joseph Schumpeter tinha uma coisa, ele não veio ao mundo para ser só mais um rostinho bonito, não. Ele queria mostrar competência. Ele começou a estudar os movimentos econômicos, ele concluiu que o que ele chamava de espírito livre, espírito selvagem, que hoje a gente chama de empreendedor, é o que alavancava, dava uma erupção na economia. Sem esses espíritos livres, a economia estagnava. Então aí começou a coisa do empreendedorismo. Ele descobriu outra coisa. Ele descobriu que mudanças externas propiciavam oportunidades para os empreendedores. E aí ele começou a estudar isso. Então hoje, a gente sabe que existem 3 forças externas que não é que sem essas forças você não vai conseguir ter. Né? Lembra do vídeo do como é que as ondas se formam. Existem ondas mesmo sem relevo. Mas se tiver o relevo, vai ficar mais fácil. Isso é um relevo importante. Mudança tecnológica. Inovação. Tecnologia, a gente está acostumado com chip, processador, computador, telefone. Mas tecnologia também em processo. Tecnologia na reinvenção, né, de forma de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, vamos pensar nas indústrias que surgiram depois que apareceram esses carinhas aí. Então, a tecnologia é capaz de proporcionar isso. E é por isso que a gente tem essa coisa com tecnologia. Mesmo sem saber por quê. Tecnologia pela tecnologia. Porque a tecnologia propicia o surgimento de várias oportunidades. Pensa no Brasil há 20 anos atrás. Você não era encontrável. Lembra disso? Você saía do trabalho, ninguém te achava. O que era ótimo. Mas o ponto é, quantas indústrias nasceram em função de agora você ser encontrável? Né? Você tem um celular chamado coleira eletrônica. Né? Mudanças políticas e regulamentares. Leis. Isto cria oportunidades. Desregulamentação, privatização do setor de telecom, por exemplo. Criou oportunidade, não? Pô, eu me lembro que morava no Rio de Janeiro, na Telerge, para a gente ter um telefone, tinha que esperar numa fila de anos. Né? Hoje, eu não aguento mais gente me oferecendo telefone. O dia inteiro me ligando, telemarketing, dizendo, a gente dá um telefone fixo, mas eu não tenho mais para quem ligar. Tem 8 telefones aqui. Então, tem gente ganhando dinheiro com isso. Vocês lembram do kit de primeiros socorros, como ali que foi votado aí? Rapidamente apareceram várias pessoas vendendo kits prontos. Lei favorece o surgimento de oportunidades. Tá? Qual é a terceira?
Mudança social e demográfica. Por exemplo, a população está envelhecendo, a população brasileira. Abre espaço para quê? Plano de previdência, clubes de terceira idade. Agora não é mais terceira idade que é feio. Né? Agora é a melhor idade. Melhor idade. Só fala isso quem não ficou velho. Né? Melhor idade não pode ser. Você com 20. Pô, tudo bem, não vou discutir isso. Enfim. Então, mudança social e demográfica, migração, tendências, envelhecimento, por exemplo, da população. Uma migração, por exemplo. Esse prédio aqui, quantas pessoas circulam por aqui diariamente? Antes elas não circulavam. O que aconteceu por causa dessas pessoas? Vários negócios ao redor vão prosperar. Várias possibilidades de negócio em função dessa mudança. Aí, parece óbvio, né? Mas quando é na nossa vidinha, a gente não leva isso em consideração. Por exemplo, alguns de vocês aqui, tenho certeza, vieram aqui para empreender. Vieram aqui para o último empurrão. De uma coisa que está faltando. Né? Faz parte, tudo bem. Também já passei por isso. E você quer uma oportunidade de negócio para trabalhar. Você acha que você consegue. Legal, começa assim. Aí eu pergunto para você. Onde estão as tecnologias? Nas universidades, institutos de pesquisa e nas empresas. Nas empresas você não consegue acesso. Então, universidade, institutos de pesquisa. Quantas incubadoras você já visitou? Quantos professores e pesquisadores, com quantos você já conversou? Quais são as novas tendências? O que está acontecendo? Onde estão as tecnologias? Para onde as coisas estão indo? Quantos desses você já conversou? Mas você quer abrir um restaurante, né? Então, aqui tem grandes homens. Se você perguntar para as pessoas certas, você talvez ache grandes oportunidades. Não? Mudança política e regulamentar. Também, boa chance para oportunidade. Legal. O que está circulando no Congresso Nacional hoje? Não fala, desculpa, peço perdão aí. O que está circulando, né, de votação de leis, etc., nas esferas municipal, estadual, federal? Você sabe? Você não sabe nem quem você votou? Quais são os lobbies que estão circulando lá? Quais são as leis que vão ser aprovadas? O que vai ser vetado? Você sabe? Porque isso vai criar oportunidade. Mas o restaurante você quer abrir, você escolheu até os ladrilhos. Né? E aí depois não dá certo. Depois não dá certo. Por alguma razão. Pelo amor de Deus, não estou execrando quem quer abrir restaurante não, tá, gente? Eu adoro restaurante, vocês podem perceber. Tá? Não é esse o problema. Só estou usando um exemplo ilustrativo. Porque a maior parte das pessoas com quem eu converso querem abrir restaurantes ou bares, enfim, coisas de comer. Mas eles não olham para essas coisas. Eles não fazem essa análise, não fazem esse estudo. Né? Mudança social e demográfica é o que está acontecendo com o país, para onde ele está indo. Você está levando isso em consideração? Então, quando você abre lá a tua empresinha, que você não fez nenhum estudo desse, e aí você fica um ano se martirizando, botando dinheiro e quebra, aí você entra para as estatísticas macabras do Sebrae, e aí você diz assim, vou voltar para o meu emprego, porque esse negócio de empreendedorismo é coisa de maluco. Não é assim que funciona? Não, pô, esse negócio de empreender, mas fulano conseguiu, não, porque fulano, aí começa, né, a exaltação do medíocre. A gente é bom nisso, a gente cria argumento. Não, mas aquele cara é fantástico, desde a época que eu estudava com ele, meu Deus, ele era gago, meu Deus, ele não falava nada certo, não conseguia fazer uma apresentação. Você sabe disso, mas você tem que construir algum argumento que funcione bem para você. Né? Enfim, além disso, apareceu um outro cara do MIT chamado Scott Shane, que começou a se aprofundar nisso e descobriu que existem dimensões nas indústrias que favorecem o surgimento de novas empresas ou atrapalham. Por exemplo, condições de conhecimento. Condições de conhecimento, por exemplo. Complexidade do processo produtivo. Você tem que construir um reator nuclear. É fácil ou difícil para quem está começando? Adivinha. Tá certo? Então, não vamos começar por aí. Quantidade de conhecimento necessário. Eu tenho que ter diferentes skills, diferentes habilidades, diferentes pessoas. Pô, eu não tenho ninguém na empresa, não tenho dinheiro. Difícil. Codificação do conhecimento. O que é isso? É o conhecimento, você já está em livros, você já tem revistas sobre esse assunto, você está na internet, você consegue acesso a esse conhecimento.
ou não, é um conhecimento que fica na cabeça das pessoas. Né? Então, essa é a codificação. Um dos problemas do restaurante é esse aqui. Ou você consegue fazer todas as receitas que você lê no livro e ficam iguais. O conhecimento ele não é perfeitamente codificado ainda. Local onde ocorre a inovação. Se acontece nas universidades, fácil para você chegar lá e conseguir. Se acontece dentro de empresa, difícil. Então, se você está numa área que a inovação tipicamente vem das empresas, mais difícil. Não, isso aqui não é um algoritmo para chegar no final com uma única possibilidade de você construir, não. Você tem que analisar cada condição dessa diante de você. Porque, às vezes, o que é ruim para a média é bom para você. Barreira de entrada. Vamos ver isso já já. Condições de demanda, ó, magnitude da demanda. Se você vai fazer um medicamento, você vai fazer medicamento para glaucoma do olho esquerdo de mulheres grávidas. Ou você vai fazer um remédio para gripe. Não é um bom exemplo no momento, né? Mas... Então, vai construir alguma coisa cuja magnitude de demanda seja maior. Você vai conseguir ter mais gente para comprar. O mercado é maior. O mercado está crescendo ou está evoluindo? Olha para isso também. E aqui tem um truque. Às vezes você vai querer ser o último moicano. Né? Os mainframes, por exemplo, estão por aí ainda. Apesar de terem apregoado que as novas máquinas, os computadores pessoais iam substituí-los. O mercado está em declínio, mas eles estão por aí. E hoje, quem faz trabalhos para mainframe ganha muito dinheiro. Mas isso é uma questão de opção estratégica. Mas você sabe o que está acontecendo. Mercado segmentado. Isso aqui eu chamo isso do problema da barata. Num espaço como esse, aparecer uma barata, minha chance de matar é grande ou pequena? Grande, porque não tem muito para onde ela correr. Então, eu sou a empresa grandona e a barata é a startup. Eu vou em cima dela direto, ó. Mas se existirem vários móveis, cadeiras, vários segmentos, dá para você se esconder. O grande não consegue chegar lá. Tá? Então, mercados segmentados, áreas boas para abrir um novo negócio. Ciclo de vida nas indústrias, a curva S, porque assim, o produto começa, não é difícil fazer isso sem o gráfico, mas o produto começa, ninguém conhece ele, né? Zero de vendas. Aí ele começa a vender, aí daqui a pouco ele faz um Szinho aqui, porque o mercado começa a reagir, aparece em concorrência, começa a vender menos. Então o ciclo de vida faz um S. Então a hora de entrar, né, fazendo esse S aqui, está difícil de ver isso, tem que ser uma coisa bem... Né? É nesse momento aqui que começa a subir. Esse momento de entrar. Por quê? Porque antes você está pagando o preço do pioneirismo. Você tem que vender duas vezes. É a história do cara que vendia comida de cachorro pela internet. Ele tinha que vender duas coisas. Primeiro ele tinha que vender a internet. Porque as pessoas tinham que acessar a internet. E uma vez que a pessoa acessasse a internet, ele vendia a comida de cachorro dele. Duas vendas. Difícil. Aqui em cima o problema já é outro. Porque o mercado já está muito maduro, já tem padrões, já tem muito concorrente. Então a hora de entrar é aqui. Onde não tem padrão ainda. Tá? Maturidade, curva de aprendizado, padrão técnico. Basicamente já falei. Olha, intensidade de capital. Empresa que precisa de muito dinheiro. Difícil. Para um cara que está começando. Intensidade de mídia. E esse é um erro comum em empresas web. Não, tudo que a gente tem que fazer é colocar na cabeça de 200 milhões de pessoas que isso funciona. Não, tranquilo. A Coca-Cola gasta uma coisinha ou outra aí para fazer isso. Tá? Intensidade, concentração de empresas. Por exemplo, você está lidando numa área de oligopólio, isso não existe no Brasil. A gente sabe, o oligopólio não existe aqui. Mas existem países onde determinados segmentos são dominados por uma pequena quantidade de pessoas. São países horríveis, mas, enfim. Imagina a livre iniciativa nisso. Então você, por exemplo, monta um novo negócio. Eu tenho até um exemplo bom para dar, mas prefiro não dar. Tá? Então você monta um novo negócio numa área que é uma área dominada por um oligopólio. O que você acha que vai acontecer? Eles vão reagir. E você não tem para onde fugir. E aí aquilo que eu falei antes. Pode ser bom. Por exemplo, eu vou abrir esse negócio aqui, mas o dono do oligopólio é meu tio Tunim. Vai funcionar para mim. Então isso aqui, o que pode ser ruim para um, pode ser muito bom para o outro. Tem que saber entender as suas forças. Fazer a chamada análise SWOT. Né, das suas forças pessoais, inclusive. Tá? Tamanho médio das empresas. Se no setor, quem trabalha nesse setor é gigante, você que está começando pequenininho, até você chegar lá, você vai ter que amargar. Num setor em que as empresas têm um tamanho médio pequeno, é mais fácil de você se posicionar, porque você só de começar já está mais ou menos no tamanho delas. Né? Roupa, por exemplo. Né? Roupa é uma área... Qual o problema de roupa, indústria de vestuário?
vários problemas. Barreira de entrada nenhuma, vários segmentos para você entrar, então é fácil de entrar, todo mundo entra, fácil de se esconder. É difícil para uma grande fabricante fabricar roupa para todos os perfis, ou seja, você consegue entrar, mas, consequentemente, a barreira de entrada é muito grande. Tá? Então, procure olhar esses fatores quando você for montar o seu empreendimento. Quais são as forças que estão regendo e quais são as dimensões desse segmento. Ok? Bom, vou deixar, como agora eu também faço parte do mundo acadêmico, a gente não pode fazer nada sem falar referências. Mesmo que você não as tenha usado, não importa. Fazer boas referências é sempre legal. Tá? Não é o caso, eu por acaso usei todas essas referências mesmo. Né? Então esse é o livro do Timos. Né? Esse é o livro do Scott Shane, que é muito bom sobre oportunidades. Não estou ganhando jabá nenhum deles. Isso é importante. Tá? E esse é o novo livro dele também muito bom. Esse é um autor que eu gosto bastante. É o livro-texto, inclusive, da gente lá no IBMEC. Ok? Quero fazer aqui só um elogio. Imagina o que um empreendedor acadêmico conseguiria fazer de apresentação. Nada. Então, quero elogiar aqui o pessoal do meu estúdio, o Marcelo, que está ali, conseguiu colocar de uma forma compreensível tudo que eu tinha para dizer, através desse conjunto de slides. Então, muito obrigado, Marcelo, muito obrigado ao teu pessoal lá do meu estúdio que fizeram isso. Também não estou levando jabá nenhum aqui, a não ser os slides, que agora são meus. Tá certo? E não vou dizer que estou aberto para perguntas que pegam mal, mas estou à disposição. Bom, pessoal, agora a gente vai começar com a sessão de perguntas e respostas. Eu tenho aqui algumas perguntas já pela internet. Marcelo, qual a sua opinião sobre os cursos de empreendedorismo oferecidos no Brasil? Os cursos. Minha opinião sobre os cursos de empreendedorismo, eu acho que são poucos ainda. Quando a Endeavor surgiu no Brasil, eram cerca de 10 escolas no país que falavam de empreendedorismo. Hoje, o Juliano tem os números mais atuais, mas eu acho que são mais de 1.000. Então, isso mostra que a gente está num caminho crescente, positivo, mas eu acho que ainda é muito pouco. Eu acho que aquela coisa de ser treinado para arranjar emprego ainda continua existindo, e isso é muito triste. Eu acho que a gente tinha que ter um desenvolvimento maior também no segundo grau. Existem algumas iniciativas interessantes sendo feitas, mas são ainda poucas. E eu quero dizer uma coisa para vocês aqui que eu não falei antes, mas vou aproveitar a pergunta para dizer. Tá? Só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. A gente fica falando desse maldito empreendedorismo, que é uma palavra horrível, o jornalista não gosta, e tudo. Mas eu preciso dizer para vocês o seguinte. 98% das empresas desse país são pequenas e microempresas. Um impacto de 20% no PIB. São 4.600.000 CNPJs. Mais de 4 milhões são pequenas empresas. Tá? Nós geramos 40% dos empregos. Isso é bom? Não, isso é muito ruim. Por quê? Porque isso mostra que 2% das empresas têm um impacto de 80% no PIB. Esse é o país que a gente está. A gente tem que mudar isso. Isso mostra a estratégia desenvolvimentista que foi usada pelo país, no sentido de concentrar em algumas grandes empresas. A Petrobras é um país, a Vale é um outro país. Isso é muito legal para alguns, não para a gente em geral. Nada contra a Petrobras, há várias grandes empresas, fantásticas, mas é o pequeno empresário que gera emprego. Tá? Esse negócio tem esse oba-oba todo nos Estados Unidos, porque eles descobriram que o que gera, o que movimenta os empregos, são os pequenos e novos negócios. Então, a gente precisa cuidar mais disso. E a gente não cuida. A gente não fala sobre isso. Abrir um negócio é uma coisa de maluco ou de comerciante. É aquela coisa, quando você faz a faculdade e tira um CR acima de 9, você vai ser acadêmico. Se tirar um CR entre 6 e 8, você vira um empresário. Ou vai trabalhar para alguma empresa. Se você tira menos de 5, não tinha nada para fazer, vai arrumar o teu negócio que ninguém te deu emprego. Né? Então, não pode ser mais assim. Eu acho que empreender tem que ser uma alternativa viável para todo mundo. Aí eu acho que ensino, educação... Mas o país carece de educação em várias outras áreas, então isso não é nenhuma novidade. Né? A próxima pergunta é a seguinte. Como descobrir se estou numa onda boa oportunidade, ou em uma marola? Não, eu acho que foi o que eu falei agora no final. Eu acho que um bom livro para ele é o livro do Scott Shane, sobre solo fértil, que é um livro só sobre isso, mas basicamente saber se ele está
respaldado por aquelas forças externas e se ele está nas dimensões da indústria adequadas. Né? Eu acho que ele fez essa pergunta quando não tinha acabado a palestra. Há alguma metodologia para identificar as oportunidades? Ou melhores ondas? Sim. Ou o segredo é ficar de olhos bem abertos? Se você ficar de olho bem aberto, você não vai dormir, vai ter uma série de complicações. Né? Tem os caras que acreditam nessas coisas. Gente, tem os caras que leem O Segredo. Aí, eles pensam positivo até na hora de fazer exame de sangue, essas coisas. Vai pensando positivo em tudo. Então, esse é um problema. Porque o cara acredita que o universo vai conspirar. Se eu acreditar, o universo vai conspirar. E aí ele fica acreditando no emprego dele 40 anos. Tá certo? Então, assim, não dá para fazer isso. Eu acho que tem... Eu até me perdi da pergunta, você percebeu, né? Eu acho que ficar de olho bem aberto todo mundo tá. Eu acho que é importante. Eu acho que conversar com as pessoas que estão fazendo as coisas acontecer. Isso é muito importante. Quer dizer, procura ficar perto de quem é bom. Procura ficar perto de quem está fazendo acontecer. Se você é matemático, vai ficar perto de quem está arrebentando. Se você está trabalhando na indústria de roupa, quem é o cara? Quem é que está fazendo acontecer? Uma outra coisa legal para empresário pequeno é ter o que a gente chama de wannabe. Assim, que eu quero, quem eu vou ser quando eu crescer? Sabe aquela pergunta que a gente faz para o filho? Faz isso para a tua empresa. Quem você vai ser quando você crescer? Dá uma olhada, qual é a empresa que está no mercado que simboliza o que você quer. E olha para ela, porque ela certamente já atravessou vários mares, vários problemas, várias situações que você provavelmente ainda nem anteviu. Tá? Manda um e-mail para esse cara, pega um avião, vai para lá conversar com ele. Essa é outra coisa que eu descobri. Gente de sucesso gosta de falar, gosta de ter aprendizes. Tá? Não daquele jeito que vocês viram na televisão. Gente de sucesso gosta de comunicar. A Endeavor vive em função de pessoas de sucesso que querem compartilhar isso. A Endeavor é isso. Tá? Então não perca essa oportunidade. De que modo você vê a cultura do empreendedor no país? A cultura empreendedora no país? Eu acho que a gente tem uma cultura de não empreender. Uma cultura de que empreender é só... Na verdade, a gente tem uma cultura de não risco. De aversão total a risco. Né? Há um problema também daquela coisa aí pseudo-religiosa, do medo do lucro. Né? Lucrar não é bom, ter muito dinheiro não é bom. Tem aquela frase famosa, por trás de toda grande fortuna tem um crime. E aí, pronto, isso justifica tudo. Ninguém mais pode ficar rico. E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Dinheiro é ótimo. Né? Dinheiro é ótimo. Dinheiro serve para você fazer uma série de coisas legais que você não consegue fazer sem dinheiro. Aí a gente diz assim, não, mas o cara, quando ele ganhou dinheiro, ele ficou horrível. Vou usar uma expressão aqui muito, muito carioca. Ele ficou um babaca. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ele já era babaca. O dinheiro só potencializou a babaquice. Porque quando ele não tinha nada, não dava para ele ser babaca no seu esplendor. Ele era um babaquinha. Quando ele ganhou dinheiro, ele ficou um mega babaca. O dinheiro não tem nada a ver com isso. Eu conheço muita gente que não tinha dinheiro, ganhou dinheiro. Era legal antes, ficou muito legal depois. Aliás, se você olhar na história, as grandes benfeitorias foram feitas por empreendedores. Que é outra cultura que a gente não tem aqui. A cultura aqui é juntar, quem morrer com mais ganha. Aí você compra uma Ferrari e manda blindar. Manda blindar a Ferrari. Aí você anda de Mercedes, não pode abrir a capota. Legal isso, né? Então assim, a gente, empreendedores, nós vamos construir um país diferente. A gente vai devolver. Eu peço para vocês fazerem um teste. Eu fiz esse teste comigo e eu quero que vocês façam também. Pega uma planilha, se não tiver planilha, pega um pedaço de papel com pão mesmo, uma calculadora daquela de 4 operações, liga, desliga, soma e subtrai. Vai funcionar. Você pega lá, escreve tudo que você quer ter. Tudo que se traduz em dinheiro, você põe. Um apartamento. Aí o cara começa... Isso é legal, né? Porque esse momento é tipo banco imobiliário, quando ele começa a ganhar. Não, um apartamento... Aí eu quero 8 quartos. Né? Pô, ele mora num apartamento que se entrar correndo, bate na parede. Mas... Como deram a chance ele de comprar um apartamento, tem que ter 8 quartos. Tá bom, bota lá os 8 quartos. E aí não fica satisfeito, ele quer mais. Ele quer uma casa de campo, uma casa de praia, uma casa silvestre, uma casa amarela, uma casa rosada, sei lá mais o que ele quer. Tá bom, põe lá. Carro. Eu quero um para cada dia da semana. E eu sempre sonhei ter um Jaguar. Tá bom, bota o Jaguar lá. Quebra muito. Um carro que quebra muito, mas enfim. Por isso que eu não tenho, eu tenho um Fusca. Né?
Eu sempre quis ter meu sonho era ter um Vette. Eu tive um Chevette, nunca consegui ter um Corvette. Mas funcionava muito bem. Quem me conhece de infância, Paulo que está aqui, sabe disso. Então bota lá os carros que você quer ter. E vai botando. Mas aí eu quero ter meus filhos estudando nas melhores escolas, eu quero ter empregados, vai botando. E você vai chegar num número. Quando você acabar a sua lista, você vai chegar num número. Esse número vai variar para uns $1 milhão, para outros $100 milhões. Não sei. Já fiz esse teste com várias pessoas. Nunca passa de $20 milhões. O cara não tem cabeça para botar tudo na lista ali na hora que passa. Não passa. Aí depois ele vai lembrando. Né? Quando ele vê que ficou pouco, ele começa a lembrar. Então o que eu tenho para dizer para vocês? Monta um negócio, faz dinheiro, dá o salto, faz uhul, pega os seus 20 milhões. E dali para frente, o que entrar não é mais teu. Não é mais teu. Aquele dinheiro é do sistema. O sistema é que devolveu para você, é que deu para você. Por alguma situação, você estava no lugar certo na hora certa, igual o cara da onda. Por alguma situação. Aquele dinheiro não te pertence. Então o que você faz com ele? Devolve. Pô, mas você está maluco? Não, devolve. Monta uma entidade, ajuda a Endeavor, trabalha com uma ONG, faz algum serviço voluntário com o dinheiro que você tem, constrói um país diferente. Constrói um país onde as pessoas possam andar de Ferrari de verdade, sem blindar. Né? Monta isso, acredita nisso. Faz lobby para bons políticos. Isso é uma boa maneira de você gastar seu dinheiro. Certamente, a maneira errada de gastar seu dinheiro é pagar seus impostos e depois ficar reclamando na televisão que o cara te roubou. E isso não sei se está funcionando para vocês. Para mim não funcionou. Então a gente tem que construir novos políticos, a gente tem que votar em bons políticos, a gente tem que mudar aquilo lá. Né? E isso precisa, como tudo, precisa de dinheiro. Né? Volta, aprendeu alguma coisa muito boa, volta para a universidade, vai ensinar isso, vai ajudar. Né? Juntar. Quem morrer com mais ganhou, não é um bom jogo. Mais uma pergunta. Você acha viável termos uma Babson no Brasil? O que seria necessário para isso? Eu acho que a gente tem várias escolas de excelente qualidade no Brasil já. Enfim, difícil dizer se a gente tem uma Babson ou não, mas a gente está num prédio aqui, no INSPER, que é primeiríssimo mundo, não tem nada... Eu estudei em Babson, não tem nada lá diferente daqui. A gente sempre tem essa tendência a achar que o problema está no estofado de couro da cadeira. Gente, é um giz, uma pessoa, mentalidade, jeito de pensar sobre as coisas, e é isso. Eu estudei escola pública, por exemplo. Conheço muita gente que estudou escola pública comigo. Eu, por exemplo, me formei na UFRJ, um dos meus colegas de faculdade era o André. Hoje ele atende pelo nome, na época era André, hoje atende pelo nome de André Esteves, está um pouquinho melhor do que eu, né? Virou sócio de um grande banco e tal. Duvido que o André reclame do que ele aprendeu na UFRJ, que é uma instituição federal. Então, eu acho que não é por aí. Acho que a gente não precisa ter uma nova Babson, acho que a gente já tem. A gente tem aqui, só para citar, para não ficar... A gente tem, evidentemente, o IBMEC eu coloco, o INSPER, a AGV, a PUC, a do Rio, a Fundação Dom Cabral, muita escola de qualidade aí. Escolas que vão te dar o sleeve e a prancha. Não esqueça disso. Pegar onda contigo. Nossa última pergunta. Começar um negócio próprio é sempre difícil. Qual é o primeiro passo para começar bem? Analisar o que você vai fazer primeiro, diante desses conceitos que eu apresentei, isso é muito importante até para você matar uma oportunidade ruim. Eliminar isso. Às vezes a oportunidade é boa, mas não é para você. É importante saber dizer não para dinheiro. Existem dinheiros que não são seus. E o quanto antes você souber identificar, melhor para você. Você tem que correr atrás do seu dinheiro. Tem um livro do Seth Godin chamado O Melhor do Mundo, que ele fala disso. A gente tem que procurar ser o melhor do mundo. O que é o melhor do mundo? O melhor do mundo é aquilo que você faz. Né? E o melhor do mundo depende. Então, você tem que ganhar o dinheiro, que é o dinheiro que é destinado a você, que é naquilo que você sabe fazer muito bem. Né? Então, eu acho que primeiro é se conhecer, entender bem o que eu vou fazer bem feito, o que eu gosto de fazer, qual é a frequência que eu vibro, que tipo de atividades me proporcionariam isso, porque aí eu vou conseguir vibrar numa frequência de ressonância com isso. Quer dizer, eu vou conseguir fazer o que eu sei e o que eu gosto numa área que precisa daquilo. E aí eu vou ser imbatível, consequentemente o dinheiro vai aparecer.
Tem muito dinheiro por aí, não vou falar disso, tem muito dinheiro por aí. Né? Tem mesmo. FAPESP aqui em São Paulo. Vocês são paulistas, são privilegiados, tem a FAPESP aqui, rodos de dinheiro para colocar em projetos. Bons projetos, é claro, mas tem dinheiro. Eles não gostam que diga isso, mas é a fundo perdido. Tem um outro nome técnico para isso, mas, enfim, é um dinheiro para testar o teu produto, então você pode fazer isso. Lá no Rio a gente ainda não tem isso. A gente tem a FAPERJ, mas enfim. Então acho que, eu sinceramente acho que é muito mais juntar as pessoas certas também. Né? Como é que você sabe que um cara é bom para ser teu sócio? Que muitas vezes eu vejo as pessoas perguntando para mim, pô, eu tenho fulano e beltrano, eu gosto muito dele, sou muito meu amigo, a gente é amigo desde a infância, vou montar esse negócio. Eu falo, eu também sou muito amigo do meu irmão, adoro ele, mas não chamo ele para trabalhar comigo. O teu sócio tem que ser alguém que te complemente. O teu sócio tem que ser alguém que, assim, você mais o teu sócio é mais do que você sozinho? Se sim, vale a pena tê-lo como sócio. Se você mais o teu sócio é a mesma coisa, sei o que não está agregando para o outro. Tá? Então, é uma coisa de conjunto. E espere problemas. Porque sociedade, você vai lidar com pessoas. Então, não adianta essa coisa de, eu chamei meu melhor amigo para não ter problemas. Isso é uma ilusão. Você vai ter problemas que vão culminar na dissolução da sociedade, na dissolução da amizade, às vezes nas duas. Então, chama alguém que te complementa, que, de fato, você mais ele é mais do que você ou ele sozinhos. Bom, é isso. Eu queria agradecer novamente a presença de todos e agradecer mais uma vez o Marcelo. Obrigado a todos. Obrigado, Luiz.